conversar agora com a Lili Nascimento. Ela está na Neoquímica Arena, acompanhou a partida, segue por lá agora para também nos trazer as informações de zona mista, das entrevistas coletivas dos treinadores. A gente vai para lá então com as novidades, as últimas informações, o clima gelado da Neoquímica Arena. Lili Nascimento, bem-vinda. Olá, Marcela, um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. Tá gelado mesmo por aqui, mas isso não impediu que a fiel torcida comparecesse, mais de 37 mil torcedores nesta noite gelada aqui na Neoquímica Arena, e que apesar do Corinthians ter conseguido o empate, aquela arrancada ali do Maicon, as modificações do Luxemburgo terem surtido efeito, novamente terminou de um jeito bem amargo, tá? Com os torcedores saindo bem chateados, esperavam aí que o Corinthians conseguisse garantir os 3 pontos em casa, tendo em vista que a próxima rodada recebe o Palmeiras aqui na Neoquímica Arena. Você me chamou falando um pouquinho do Murilo antes de falar o meu nome, né? Falar um detalhe aí sobre o Murilo. Ele estava no banco, né? Ele estava na lista de relacionados, estava ali no banco de reservas, mas em nenhum momento eu percebi ele ali aquecendo com os outros jogadores. Apesar de que o Gil também não foi pro aquecimento, mas é um detalhe aí. Apesar disso, o Murilo a todo momento bem participativo, reclamando ali com a arbitragem e até a linha do campo. Então, a gente percebeu um Murilo bem participativo. Bom, estou aqui na zona mista, ainda não passou ninguém. A partir do momento que os jogadores começaram a passar, a gente vai chamando aí no estúdio para saber também a repercussão desse jogo num pré-jogo tão importante contra o Estudiantes de La Plata na terça-feira. Agora, se a gente tentar enxergar aquele copo meio cheio e meio vazio, né? A gente tentar ver algo bom dessa partida, é muito difícil falar isso para o corintiano, é que novamente o Luxemburgo mostra que as modificações dele no segundo tempo estão surtindo efeito. E não estava programado, tá? Quem entrasse Renato Augusto, quem entrasse Matias Rojas, quem entrasse o Maicon aí nessa segunda etapa, ele queria mesmo era segurar esses jogadores, só usaria esses jogadores em caso de emergência, foi o que precisou, então ele precisou colocá-los em campo e de fato surtiu efeito aí com a arrancada do Maicon, a tabelinha ali com o Renato Augusto, aquele gol meio que de peito, né? Eu tava de longe ali, mas deu para ver que mais ou menos foi de peito, vocês estavam analisando aí. Portanto, é isso, Marcela, eu sigo aqui, eu digo que foi um empate bem amargo, porque o Corinthians segue na parte de baixo da tabela, tentando se recuperar. O torcedor está bem irritado, viu, com esse resultado. Pois é, tá certo então. Lili Nascimento, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com a Lili Nascimento. Natural que o torcedor esteja assim, mas a gente vai pensar agora também em prioridades nesta temporada que mudou. Agora é a Sul-Americana e terça-feira tem jogo muito importante contra o Estudiantes. A gente segue o nosso Sport Center, vamos seguir falando de Corinthians e Goiás, desse empate em 1-1 na Neoquímica Arena. A gente vai também com as entrevistas dos jogadores na zona mista, com as entrevistas dos treinadores, mas a gente tem mais polêmica nesta noite de sábado. Renata Ruel está aqui com a gente. Então vamos lá, Renata Ruel, tem mais uma polêmica para a gente conversar, é isso? Tem um lance que a gente pode chamar assim de pitoresco. Pode ser sim. Você gosta? Eu adoro. Pelo menos uma polêmica mais apimentada, né? Algo assim. Nós temos esse lance aqui, ó. Que os jogadores, eles estão disputando a bola, mas os dois escorregam. E é claro que no drible que um vai dar, os dois escorregam. O que o árbitro faz? Ele marca a falta, gente. Ele para o jogo e ele marca a falta. Eu não sei de quem ele marcou falta. Eu não sei o que ele viu de falta no lance. De quem ele marcou? De quem? Pra quem? Não, mas foi visível a falta que o gramado da Neoquímica Arena fez no Maguinho. Derrubou um rato atrás do gramado. Eu acho que se fosse o gramado do Maracanã, tudo bem, até justificava, mas o gramado da Neoquímica não, Breiler. E aí, pra mim, isso assim, se fosse dentro da área, um pênalti marcado assim, nós teríamos o VAR. Mas é um erro grave, vamos ser. E no primeiro tempo no até... No VAR estavam rindo. Com certeza. Eu tenho certeza que no VAR estavam rindo, mas gargalhando da arbitragem. Isso aqui é meme pra semana inteira, vamos falar a verdade. E ainda teve no primeiro tempo um lance que ele atrapalha a jogada. E na hora que ele atrapalha a jogada, dentro do que é o bola, o chão, não é um lance que você fala assim, da regra do jogo, você vai parar e dar bola ao chão. Mas eu acho que ele ficou tão perdido que ele atrapalhou um jogador do Goiás que ele parou o jogo. Ele parou o jogo e deu bola ao chão. Então, assim,
Ele acertou nos lances capitais, que bom. Mas não dá pra falar que não teve lance ali polêmico, apimentado nesse jogo, Marcela. Teve um lance parecido também no jogo do Internacional. O árbitro acaba atrapalhando o jogador do Inter. E aí o Bolívar vai como se fosse o gol. Eu, nesse momento, eu tenho certeza que o árbitro tá rezando. Senhor, faça que não seja um gol agora, que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Com certeza reza. Eu falo que o árbitro reza pro time quando ele erra, assim, pro time não fazer gol, sendo sincera. Sim. E assim, quando ele dá aquela vantagem linda, não é porque ele tá torcendo pro time. Mas se sai um gol, ele comemora em função da vantagem que ele deu também, viu? Tá bom, então. Morrê, obrigada, viu? Obrigada. Um beijo pra você, então. A Renata Ruel chega de polêmicas por hoje, mas amanhã tem mais 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais também jogos pela Europa. E a Renata estará sempre muito atenta. Um beijo, Rê. Beijo, boa noite. Valeu. Vamos lá, a gente segue, então, falando de Corinthians e Goiás, empate em 1-1. A gente tem uma tela para mostrar para vocês números interessantes do jogo de hoje e números do Renato Augusto, com e sem Renato Augusto. Com o Renato Augusto, 27 jogos, com 16 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 69,1%. A média de gols marcados por jogo é de 1,63. Sem o Renato Augusto, nessa temporada, 25 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Olha a diferença de aproveitamento. 32% de aproveitamento e a média de gols marcados cai para 0,80, pela metade. Breiler, só para mostrar um pouquinho da importância do Renato Augusto, ele participa no gol de hoje. O gol é do Maicon, mas ele participa demais do gol. E, inclusive, uma curiosidade, é o gol de número 500 do Corinthians na história da Neoquímica Arena. É natural que o Corinthians seja ainda mais dependente do Maicon, sobretudo depois da saída do Roger Guedes, que esse sim vinha sendo o principal jogador do Corinthians na temporada. Mas é preciso pontuar, Marcela, o Corinthians tem recursos suficientes, até mesmo por um mérito do Vanderlei, que trouxe jogadores da base, rejuvenesceu o time, para jogar mais do que isso, para não depender tanto do Renato, até porque as condições físicas dele são isso daí. O Corinthians vai ter o Renato somente em alguns jogos na temporada. Não dá para contar com ele em todas as partidas. Sabendo disso, o Vanderlei tem jogadores mais jovens e, comparando com o Goiás, até mesmo o time que entrou, a escalação inicial do Corinthians, tem mais qualidade, tem mais recurso, tem mais opções. E por isso chama a atenção o Corinthians até hoje, e aí por vários erros, não só do Vanderlei, não ter conseguido, e aí a gente caminhando já para a reta final da temporada, ter um jogo coletivo consistente. Então é muito calcado, como você falou, em individualidades, antes no Roger Guedes, agora no Renato, dependendo de boas atuações do Maicon, que tem realmente tido uma sequência interessante, o Moscardo como volante, o Rojas entrando, que tem um recurso, um repertório para bater de fora da área, mas ainda assim, se a gente analisa o time, o que o Corinthians cria, a capacidade de incomodar o adversário, a gente viu hoje, mais uma vez, um adversário inferior tecnicamente, superando o Corinthians em várias fases do jogo. Já tinha acontecido no Mineirão contra o Cruzeiro e aconteceu novamente na Neoquímica Arena, onde o Corinthians costuma ser muito forte, vinha de uma sequência imponente de vitórias, mas aos poucos, esse foco dividido, a Sul-Americana pesando mais, faz com que o Corinthians tire o pé até inconscientemente. E a gente percebeu isso. No segundo tempo, a maneira como o Corinthians voltou foi muito preocupante. O Goiás poderia, até pelas oportunidades que criou, ter matado o jogo ali. Mas o Corinthians tem o mérito de ter conseguido, com os jogadores que vieram do banco, Maicon, Renato Augusto, os dois participando da jogada do gol, o Rojas também, que passa a melhorar a criação do time, reagir. Mas ainda assim, a Lili citou o copo meio cheio, o copo meio vazio, eu vejo que há preocupações para o time no Campeonato Brasileiro. Claro. Não pode se acomodar e apostar somente as fichas na Sul-Americana, porque ali é um páreo duro, principalmente contra os Estudiantes, apesar da vantagem construída em São Paulo. O jogo lá na Argentina vai ser muito duro. Então, como não há uma garantia de título, é preciso que o Corinthians também olhe com mais atenção para o Campeonato Brasileiro, porque daqui a pouco os concorrentes chegam, o Corinthians não necessariamente
está garantido em final, está garantido com título e vai precisar, em algum momento, voltar as atenções. E isso não pode acontecer quando estiver lá embaixo. Tá. Se o Corinthians, um clube do Corinthians, com a dimensão que tem, com a popularidade, a pressão, que entra na zona de rebaixamento, fica muito mais complicado de sair. Então o Vanderlei precisa começar a repensar alguns recursos e, de certa forma, ter a urgência de melhorar o nível coletivo e se espelhar até na Sul-Americana. O Corinthians, na Sul-Americana, conseguiu fazer bons jogos, ter um nível de criatividade maior. Mesmo com os meninos, né? Sim, isso pode ser uma referência para melhorar no Brasileiro. Mas os 2 últimos jogos, para mim, do Corinthians, apesar do empate de hoje, buscando no final, são preocupantes. Você acha, então, que o Corinthians não pode se dar ao luxo de pensar ou focar na Sul-Americana, Brilha? E eu até concordo com a opção de poupar. Tá. Você vai fazendo ali um racionamento. Hoje ele usou, por exemplo, Yuri Alberto, que é um jogador Ele usou titular. 3 jogadores, né, titulares. Ele estava com o Cássio, com o Yuri Alberto, no meio ele usou Mosquito, mas... O Moscardo hoje é titular. O Moscardo, é. Mas o time do Corinthians... O time do Corinthians, eu repito, o Vanderlei, se tem um grande mérito nessa passagem dele pelo Corinthians, foi ter trazido os garotos, ter dado moral e feito com que o time rejuvenescesse. Era uma necessidade que até o Vitor Pereira já tinha feito anteriormente. Mas um ponto é preciso retomar a mobilização que existe para a Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. O Vanderlei foi taxativo na época da Libertadores. Não temos elenco para 3 competições. Mas é possível o Corinthians jogar melhor e com mais intensidade, uma rotação diferente, contra adversários como Cruzeiro e Goiás. São adversários tecnicamente inferiores ao Corinthians, até mesmo a um Corinthians mesclado, a um Corinthians que tem opções no banco, como Renato Augusto, Maicon, Rojas, que mudam a cara do jogo, como mudaram hoje. Então, ter esses recursos em mãos faz com que o Vanderlei também tem uma obrigação de melhorar a equipe. E não estamos falando hoje, se o Corinthians tivesse saído com uma vitória mínima, o torcedor estaria plenamente satisfeito. Feliz da vida. Mas era isso que estava acontecendo com o Vanderlei Luxemburgo também, né? E pensando em Maicon, a gente pode pensar também em uma boa notícia, os últimos jogos do Maicon, essa retomada do Maicon para os Corinthians? E passa o outro mérito do Vanderlei. Achou a posição do Maicon, jogando mais recuado, enxergando o jogo de trás, tendo liberdade para infiltrar. E quando joga com o Moscardo, eles acabam se revezando, porque o Moscardo também tem essa capacidade de jogar mais adiantado. Mas, ainda assim, estamos falando sempre de nomes. Olha o Renato Augusto, entrou bem, como muda o Corinthians com o Renato. O Maicon individualmente está muito bem. Já falamos disso do Moscardo. O Moscardo foi decisivo no empate contra o Cruzeiro. Mas, analisando a equipe do Corinthians, a gente peneira muito pouco. Sim. E até mesmo nas vitórias, esse Corinthians às vezes deixava a desejar coletivamente. Pois é, e aí como o Goiás, ele consegue marcar primeiro aos 13 minutos do primeiro tempo, a gente consegue ver os números do Corinthians muito melhor, né? Principalmente em posse de bola, 65% a 35%, passes certos, 563 a 278, chutes 20 a 19, ali bem parecido os números, chutes certos 7 a 5, escanteios 7 a 6 e desarmes 11 do Corinthians e 20 do Goiás, tá? Tá errado ali em cima, mas é o Goiás, então, esse empate em 1-1. É um Corinthians que foi muito superior a esse Goiás ou, pelo contrário, é um empate que diz muito o que foi a partida? Não, os números favoráveis ao Corinthians não traduzem exatamente o que foi o jogo. O jogo, pelo contrário, teve em alguns momentos muito controle do Goiás. O Goiás que soube ditar o ritmo, soube atacar nos momentos certos, principalmente no primeiro tempo. O Alano pelo lado direito, o Anderson Oliveira pelo lado esquerdo. O Goiás foi mais bem sucedido na sua proposta de jogo. Tanto é que o Luxemburgo é obrigado a mexer cedo no time no segundo tempo, porque o Goiás voltou com uma alta intensidade, voltou criando oportunidades, teve bola na trave. Então, por esse volume inicial do Goiás no segundo tempo, o fato de ter aberto o placar foi totalmente merecido. Sim. O Goiás fez por merecer
Um jogo muito consciente e, novamente, o Corinthians com limitações de criação, às vezes desorganizado no momento ofensivo, sem conseguir uma contundência na frente, sem conseguir conectar o Yuri Alberto no jogo. E, mais uma vez, o Corinthians escapa de uma derrota por erro individual do adversário. Quem está ganhando mais oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo é o atacante paraguaio Ângelo Romero. Romero retornou ao Corinthians no final de 2022 como primeiro reforço para a temporada de 2023, porém ele enfrentou um período de adaptação e readaptação ao ritmo do futebol brasileiro. Fala, Fiel!